Fala, fiel Rio Corinthians, hein? Corinthians tem interesse na contratação de um atacante do geral, possível novo reforço do Corinthians para o ataque. Conto também que Romeu Tuma Júnior foi afastado da presidência do Conselho Deliberativo do clube. As principais manchetes do dia com o Serete, e depois tem bomba porque tem grana nova chegando no clube com a RCE aprovada e reforços chegando pro meio do ano. Corinthians que se prepara para o clássico deste sábado contra o Palmeiras. O jogo acontece em Barueri, já que o Allianz Parque vai acontecer um show do Gilberto Gil no Allianz Parque, no campo do Palmeiras. Então o Palmeiras vai ter que jogar em Barueri, que é o estádio da Crefisa, né? Também campo sintético. O Corinthians já jogou lá contra o Palmeiras, inclusive, pelo Campeonato Paulista do ano passado. Empatou com o Palmeiras naquele golaço do Garro, lembra? Golaço de falta do Garro. E o Corinthians vai novamente jogar contra o Palmeiras lá em Barueri. Mas antes quero falar uma questão política do clube. Uma vitória importante do Corinthians nos bastidores, uma vitória importante do Augusto Melo. O Augusto Melo teve uma vitória importante nos bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Isto porque o Romeu Tuma Júnior foi afastado preventivamente da presidência do Conselho Deliberativo do clube. É isso que aconteceu. A crise política vivida pelo Corinthians ganhou um novo capítulo. O Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube, foi afastado preventivamente do cargo. Então ele não é, nesse momento, mais presidente do Conselho Deliberativo, pelo menos provisoriamente. A decisão foi tomada ontem à noite pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, após denúncias apresentadas pelo presidente do clube, Augusto Melo, e pelo conselheiro o Roberto William Miguel, conhecido como Libanês. Foram 3-1 pelo afastamento preventivo do Tuma. O presidente da comissão, o Roberson Medeiros, não votou, se absteve, já que o estatuto do clube prevê que ele assuma o comando do Conselho Deliberativo na ausência do presidente. Vale destacar que esta é uma decisão liminar, né? Ou seja, provisória. O mérito do caso ainda será julgado pela Comissão de Ética do clube. Ao longo do processo, o Romeu Tuma Júnior vai poder apresentar a sua defesa com testemunhas e documentos. A decisão final ainda precisará ser referendada pelo plenário do Conselho Deliberativo do clube. Lembrando que, por que eu estou dizendo que isso é uma vitória do Augusto Melo nos bastidores políticos do Esporte Clube Corinthians Paulista? Porque o responsável por conduzir o processo de impeachment contra o Augusto Melo é justamente o Romeu Tuma Júnior, né? Ele estava há meses em conflito com o presidente Augusto Melo. O Romeu Tuma Júnior e Augusto Melo são inimigos políticos. O Romeu Tuma Júnior é acusado pelo Augusto Melo de comandar o conselho de forma parcial e também de prejudicar a imagem do Corinthians com declarações públicas. O entendimento da maioria dos membros da comissão de ética foi o seguinte, que se o Tuma continuasse no cargo, os danos, né, seriam perpetuados, ou seja, essa história de prejudicar a imagem do Corinthians com declarações públicas. E agora, portanto, o Romeu Tuma Júnior vai se defender, mas se ele está afastado do cargo, se nesse momento ele está afastado do cargo, evidentemente que ele não pode dar sequência ao processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Então, fiel, informações importantes do dia, com o Corinthians se movimentando, e ainda tem mais informação do mercado da bola, e eu quero saber de vocês qual que é a posição que o Corinthians precisa mais urgente. Mas antes vamos falar da RCE, que foi muito importante. O Corinthians divulgou uma nota mais cedo, vou colocar a primeira nota do Corinthians, tá? Que é importante, né, sobre isso, porque fala dessa questão, né, da RCE, né, que é o regime centralizado
de execuções, né, de dívidas. Vamos lá. Primeiro, para a gente, né, ler rapidinho essa nota, ó, no julgamento realizado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia de hoje, o regime centralizado de execuções, RCE, foi ratificado, permitindo assim que o Corinthians continue com seu plano de pagamento, com a centralização das execuções cíveis junto ao tribunal, tá? Esta é mais uma vitória importante na reorganização. Esta é mais uma vitória importante na reorganização jurídico-financeira do clube e reforça o compromisso do Corinthians de pagar todos os seus credores de forma organizada e sem que ocorra reiterados bloqueios em suas contas. Isso é muito importante, tá? No caso, o Corinthians contou com a atuação dos escritórios, aí tem que fazer a propaganda, né? Mubará e Mandel, né? Enfim, depois nós vamos descobrir de quem é, né? Bela propaganda aqui, parabéns pela propaganda, tá? E com o apoio da presidência, vice-presidência, diretores jurídico e financeiro, e ainda de uma comissão de membros do Conselho Deliberativo, nomeada pelo seu respectivo presidente, né, que é o Romeu Tuma Júnior. O clube agradece a atuação de todos e exalta que a decisão pelo RCE, em conjunto com o controle de gastos, o aumento das receitas e a adoção de outras medidas centralizadoras de dívidas são imprescindíveis para que o clube consiga a sua reorganização jurídico-financeira, tá? É importante, né, que o Conselho criou essa comissão, que foi, né, eles que deram muita força, né, para que isso saísse, né, Leonardo Pantaleão, enfim, bastante gente aí que entende do assunto, né? O Pantaleão que faz parte aí, né, hoje, né, da comissão de justiça, né, do Conselho, e que foi, né, também aí de diretor, né, do Corinthians, né, diretor jurídico do Corinthians. É isso, tá? Vamos falar do Fabinho Soldado, porque existe, tá, um grupo dentro do Corinthians que cresce a cada dia querendo derrubar o Fabinho Soldado, querendo alvejar o Soldado, tá? 3 pessoas, principalmente, uma delas é muito conhecida do público corintiano, de muitos e muitos anos, tem cargo dentro do Corinthians, tá? E que está encabeçando isso. Eu não vou falar, porque eu não vou dar direito de resposta para essa pessoa, tá? Não vou dar direito também dela, não vou dar brecha para, né, para ela, enfim, não sei o quê, não é verdade? É verdade. Mas daqui a pouco eu acabo, né, em algumas lives aí para frente eu acabo falando. Alguém vai acabar revelando. Mas eu já estou dando a dica para vocês, tá? Gente que vocês conhecem há muito tempo no Corinthians. É só você pensar, quem que vocês conhecem há muito tempo no Corinthians e tem cargo no clube? Entendeu? Isso está dividindo opiniões dentro do Corinthians, tá? Está dividindo opiniões dentro do Corinthians, essa questão. Tem gente que não curte essa ideia. E eu acho também que, enfim, o Fabinho não merece a demissão hoje, tá? Não merece. O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista. Eu só não acho ele perfeito, né? E não acho que ele, não acho, assim, já queriam tratar o cara como ídolo. Aí eu acho exagerado. Eu tenho o meu equilíbrio, né? Eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho um equilíbrio para falar de qualquer assunto relacionado ao Corinthians. Eu não gosto da demasia, não acho que o Soldado está, enfim, arrebentando no cargo, que é o melhor executivo do Brasil, não acho isso, mas também acho uma injustiça muito grande alguém querer a demissão dele hoje. Enfim, existe uma preocupação, eu acredito, né, da parte do Soldado, se o Augusto vai bancar, mas o Soldado está se garantindo no trabalho dele. Enquanto o Corinthians tiver resultados, ele consegue se manter no cargo. E ele sabe, tá? Porque ele já comentou isso com pessoas, ele está focado em fazer uma janela que ele venha realmente se sobressair no meio do ano. Isso é uma vergonha que acontece no Corinthians, sabe?
Tudo é política, tudo é interesse, tudo é cargo. O Fabinho Soldado, eu acho que ele tem um defeito que, né, ele acha que ele pode fazer tudo sozinho. É um defeito dele, que ele acha que ele não precisa de ninguém. E ele vai acabar aprendendo com a política do Corinthians. Às vezes ele pode aprender da pior maneira possível, sabe? Às vezes na vida a gente acaba aprendendo da pior maneira possível. Mas enfim, eu sei muita coisa que talvez nem o Fabinho saiba, né? Muita gente que quer realmente sim um afastamento dele, e tem muita coisa que o Fabinho sabe, tá? E tem muita coisa que o Fabinho sabe. Então assim, eles estão pesando muito forte na cabeça do presidente Augusto Melo, tá? E eu não vejo nesse momento que o Augusto Melo vá ceder, né? Eu acho que se o Corinthians não tivesse ganhado o Campeonato Paulista, aí eu acho que a batata dele ia assar, porque o Ramon cairia e tinha gente que já queria ele no pacote, né? Junto com o Ramon Dias, o Emiliano. Como o Ramon, né, permaneceu e vai permanecer, porque o Corinthians conquistou o título paulista, a chance do Fabinho cair é menor ainda, porque o Fabinho tem mais moral que o Ramon, tá? Fiel, a recuperação extrajudicial foi aceita pela Justiça, o que pode ajudar o Corinthians a reorganizar as dívidas e abrir espaço no orçamento. Essa aprovação muda tudo, abre caminho para investimentos mais pesados no elenco do Corinthians. Fala, corintiana, gente fina do canal, bora continuar aí as principais informações do dia do Corinthians. Antes de começar a falar dessa situação da RCE, né, uma baita de uma notícia, eu já falava aqui que já era muito importante algum presidente do Corinthians, alguma direção do Corinthians de forma geral, tentar resolver o problema das dívidas do Corinthians, que são enormes e a gente sabe, não é segredo para ninguém. E mesmo antes de ser aprovado, eu já achava uma iniciativa, uma baita de uma iniciativa da direção do Corinthians, só por estar tentando resolver o problema. E eu achei F demais essa situação. Porém, a gente agora tem aí isso aprovado, então isso muda demais, galera, isso muda demais o cenário do Corinthians de várias formas, até porque agora a gente não vai ter mais os problemas que a gente tinha de empresários bloqueando contas, atrapalhando pagamentos de salário, atrapalhando janelas de transferência do Corinthians, dificultando o Corinthians em fazer negociações. Então, com isso, eu realmente espero uma janela de transferências, uma janela de contratações muito forte agora no meio do ano, e o Corinthians se reforçando aí para conseguir chegar num possível título brasileiro, num título de Copa do Brasil, uma Sul-Americana que não está descartada também, a gente está no palio, está muito no palio. Então, eu acho que isso foi fantástico ter acontecido. Agora vamos para as outras notícias aqui, algumas notícias gerais do dia do Corinthians, só para a gente se manter atualizado. A gente tem a situação do Pedro Raul, né, que está lá no Ceará, está indo bem lá no Ceará, e o presidente lá do Ceará deu uma entrevista comentando a possibilidade deles comprarem o Pedro Raul, que é grande, tá? Eles estão muito satisfeitos, né, com o Pedro Raul lá no ataque do Ceará. Abre aspas aí pro presidente do Ceará. Hoje é um dos principais jogadores do nosso time, mas ainda nem conversamos com o Corinthians sobre isso. A gente tem que esperar, precisa também ter responsabilidade financeira. Eu sempre falo que o mais importante para o Ceará é a gente continuar na Série A, disse o presidente do Ceará em participação ao de primeira. Óbvio, o Pedro Raul tem um valor altíssimo. O Corinthians pagou um valor altíssimo no Pedro Raul, não é que ele tem um valor altíssimo, né? O Corinthians pagou um valor muito alto nele, 25 milhões, né? E vamos ver qual que vai ser a negociação. Acho que se o Ceará quiser contratar, o Corinthians não vai fazer nenhuma força para ficar com o jogador, acredito eu. E é aquilo, né? Tomara que dê tudo certo aí para ele lá. Eu sempre torço pro jogador ir bem, um jogador que passou pelo nosso time, independente da situação. Para ele ir bem lá no Ceará, que o Ceará compre ele, para o Corinthians vai ser ótimo também. Agora a gente também tem essa situação, né, do reconhecimento facial na arena. Quero saber de vocês aí, a opinião de vocês, como é que fica agora, se vai ajudar, se não vai ajudar. A intenção é ajudar, né, e parar com essa situação toda que está havendo aí do cambismo. Então, para utilizar o sistema, o torcedor precisará cadastrar previamente a biometria facial no momento da compra do ingresso, parte importante aqui da matéria. Para quem costuma acompanhar os jogos aí,
tem que se atentar a isso, né? Que para utilizar esse sistema, o torcedor vai precisar se cadastrar previamente a biometria facial no momento da compra do ingresso. O clube ainda divulgará as orientações para a realização do cadastro, contudo, quem for aos jogos na Neoquímica Arena deverá somente posicionar o rosto em frente ao equipamento para liberar a entrada. O processo será obrigatório para todo mundo, então assim que sair as maiores informações sobre essa atualização no sistema de entrada da arena que o Corinthians está trazendo, eu trago a matéria aqui, explico para vocês certinho como é que vai fazer para se cadastrar, trazer aí as informações principais para vocês ficarem atualizados e poderem fazer esse cadastramento. E galera, para fechar de vez, CBF negociando com o Corinthians liberação do CT. Corinthians que teve muita briga com a CBF ano passado nessa gestão do próprio Augusto Melo, né? E, bom, parece que deu uma acalmada, pelo menos parece, pois está conversando aí para uma possível vinda da seleção para treinar no CT do Corinthians. Eles que sempre preferem o CT do Corinthians, óbvio, o estádio do Corinthians também, óbvio, porque é a melhor condição de CT e de estádio que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia, já não hoje em dia, há muito tempo, então eles preferem dar eles têm essa preferência por ir treinar no CT Joaquim Grava, por quando tá aqui em São Paulo jogar na Neoquímica Arena, mas teve aquelas brigas do ano passado, a gente lembra bem, e agora as partes voltam a se conversar aí, e pode ser que o Corinthians ceda a estrutura para chegada da seleção brasileira, para treinar aí 2 meses. O Brasil tem esses 2 meses para anunciar o treinador, né, que ainda não foi anunciado, a CBF parece que tá bem tranquilona nesse sentido. Vamos ver o que vai acontecer também nessa questão do treinador, e tá se negociando aí para poder ter essa passagem aí da seleção brasileira de novo, né, mais uma vez no CT Joaquim Grava. Eu acho importante porque não é legal o Corinthians arrumar briga com a CBF, né, acho que o primeiro ponto é esse. Agora, quero saber também a opinião de vocês aí, depois de tudo que aconteceu no ano passado, se tá certo o Corinthians de negociar essa vinda da seleção ou não deveria. Quero saber de vocês. Eu acho que é bom nesse sentido que eu falei pra vocês. Eu acho que não vale a pena arrumar briga com os caras, beleza? O Corinthians tá se mexendo dentro e fora de campo com o RCE, pensando em reforços, e o mercado da bola que tá pegando fogo. Então comenta aí qual reforço você gostaria de ver vestindo o manto alvinegro, e a RCE vai mesmo ajudar o Corinthians a resolver os seus problemas financeiros. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada no timão. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!